Tantas vezes esteve do lado de cá do balcão, que sabe da angústia que a gente fica quando os horários vão se cedendo. Presidente, eu não estou inscrito, não? Senador Tasso Gereissati. Não se incomode, porque os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Senador Tasso Gereissati, senador Garibaldi Alves, senhores convidados, senhoras senadoras, senhores senadores. Em primeiro lugar, senador Tasso, meus cumprimentos por mais essa sessão temática. Essas sessões funcionam muito bem na hora que o parlamento se depara com a necessidade de votar alguma matéria importante. E essa matéria, sem dúvida nenhuma, é uma matéria importante. Você não pode dizer que nós não podemos fazer as reformas estruturantes no Brasil. Não, nós precisamos fazê-las. No entanto, para que nós possamos fazer uma reforma que signifique o objetivo permanente do Brasil, nós precisamos fazer muito mais sessões temáticas como essa para envolver todos os setores na discussão. Eu estou dizendo isso com a responsabilidade de quem, como presidente do Congresso Nacional, negociou um calendário para nós botarmos limite no gasto público. Mas aquilo por si só não resolve nada. Se você estabelece critério para o crescimento do gasto público e perde a mão com relação à produção, à receita, ao consumo, à geração de emprego, nós não vamos para lugar nenhum. Eu respeito muito o senador Fernando Pimentel, mas o governo, mas o governo não vai dar errado por causa do legislativo. Seria uma pretensão muito grande nossa dizermos que o governo vai dar errado por causa do legislativo. Mas não tenham dúvida também que o governo não dará certo por um esforço a mais do legislativo. Essa agenda que nós estamos tentando votar hoje aqui, este tema, ele foi mandado com 7 pontos pelo governo para a Câmara dos Deputados e saiu de lá para o Senado Federal com 117 pontos. 117 pontos. Em nome de quem? A quem interessa exatamente a calibragem dessa reforma, que flexibiliza direitos, que revoga direitos e cuja experiência no mundo inteiro, vamos pegar a mais recente da Espanha, onde se flexibilizou direitos. A da Espanha é o melhor exemplo e o mais recente exemplo. Onde se flexibilizou direitos, nós tivemos como consequência imediata o achatamento da massa salarial. Consequência direta. Por quê? Porque a precarização e a rotatividade jogam os salários lá embaixo. Na Espanha foi 100%. 100% dos salários depois da flexibilização caíram. E cria um tumulto muito grande. Tem pessoas que têm a carteira assinada 10, 12, 15 vezes, até para fazer face a uma comprovação dos pagamentos previdenciários no futuro, tanto do trabalhador quanto do empregador. Essa pessoa vai ter muita dificuldade de fazer o que eu acabo de dizer. Eu acho que o Brasil vive um momento muito difícil. Eu disse ontem rapidamente, muita gente achava que para resolver o problema econômico e político bastava afastar a presidente da República, e não estou aqui querendo fazer confrontação de políticas econômicas, até porque se eu fizesse e se fosse presidente da República, senador Romero, com todo respeito, eu ontem teria demitido o ministro Meirelles, que saiu do silêncio do seu gabinete para dizer para a imprensa em coletiva que com Michel ou sem Michel ele ia tocar essas reformas no Brasil. O grau de complexidade que nós vivemos hoje no Brasil não comporta mais essa ingênua declaração.
Isso é mais uma ingênua declaração que é posta contra o interesse nacional. Eu queria dizer, senador Tasso Gereissati, tenho absoluta confiança na sua condução. É muito importante que nós discutamos mais essa matéria e votar essa matéria hoje, ou ler esse relatório hoje de solavanco, de afogadilho, colocando goela abaixo de algumas pessoas, para que o legislativo demonstre que o executivo não está paralisado, está com um rumo pré-definido. Isso, sinceramente, não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu ontem vi a Ordem dos Advogados do Brasil recomendar o impeachment. Meu Deus, recomendar um processo de afastamento numa crise brutal dessa, depois de ter afastado a presidente anterior. Isso aí é não saber o que está acontecendo. O impeachment da ex-presidente demorou quase 2 anos. E eu digo isso com a responsabilidade, com a experiência de quem esteve à frente da condução do processo e tentou, com isenção e com responsabilidade, encaminhá-lo em todas as suas etapas, já que esse cronograma era um cronograma judicial aprovado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Defender impeachment nessa hora é dizer, em outras palavras, em português claro, que não aprendeu nada com os últimos meses, com os últimos anos no Brasil. Eu acho, e me permita, senador Tasso Gereissati, que Vossa Excelência é fundamental para nós tirarmos o Brasil dessa situação. Eu acho que nós precisamos conversar, nós precisamos esse leque de reformas. Claro que temos que atualizar legislações, e esse é sempre o maior dever do legislativo, é modernizar, atualizar as legislações. Mas nós não podemos fazer numa direção só. Não podemos fazer numa direção só. Nós temos que fazer um leque maior de reforma, nós temos que taxar o capital, nós temos que taxar a transferência de dividendos, nós temos que demonstrar para o restante da população que nós estamos fazendo uma reforma para valer. Não é para o Michel, não é para o Meirelles, não é para o Legislativo, é uma reforma para o Brasil. Para o Brasil. Seu papel é fundamental. Eu ontem defendi e acho isso mesmo. Acho que o presidente Michel Temer, ele precisa mais do que nunca ter a compreensão do momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil. Mas é inadmissível que um governo com essa rejeição queira fazer uma reforma estruturante unilateral. Isso não vai acontecer, não pode acontecer, não pode acontecer. O melhor, senador Fernando, era que nós conversássemos com o presidente para que ele entenda o seu papel histórico a cumprir, façamos uma transição negociada, rápida, negociada, elejamos um presidente da República, um vice-presidente da República, garantindo eleições gerais em 2018 com a Assembleia Nacional Constituinte, na Constituição. Nós hoje vivemos um momento dramático. Nós temos praticamente preso, mas recolhido na sua residência, sem poder falar com nenhum de nós, um expoente dessa casa. Não quero entrar no mérito do que aconteceu. Um dos maiores expoentes dessa casa. Candidato a presidente da República, presidente do seu partido, que é um partido com protagonismo nacional, que foi afastado por uma liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Insistir para votar, seja o que for, e aí não entro mais no mérito, sem que nós resolvamos esse problema, significa, em outras palavras, que nós estamos aqui brincando de ser senador e de ser senadoras, e o Brasil não compreenderá jamais, e a história muito menos, o que é que nesta quadra nós estamos fazendo aqui. Senhor presidente, obrigado, senador.